nós estamos aqui de novo para fazer um vídeo para mostrar para os nossos amigos aqui no Iraí de Minas e na região do Brasil inteiro, se Deus quiser. Estou aqui na casa do Ivaldo, que é uma pessoa muito importante para mim, é da minha família. A gente já tem um vídeo gravado com o irmão dele, que é uma família muito grande, e eles têm muito exemplo de vida para contar para nós. E aqui de meu lado aqui tem o filho dele, que trabalha aqui, mora tudo aqui perto um do outro. É importante a gente ter um vídeo com as pessoas que a gente gosta e ama, e é tudo da família nossa. E que para nós é uma honra, né, estar participando desse momento com o seu Mito, que tem muita história, muita vivência, enfim, muita coisa boa a passar para aqueles que vai vir no futuro e que já passou para nós até hoje. Né? Isso, falar do Mirtim, nós pode ficar aqui a noite toda falando. Nós não dá conta de falar de tudo que ele tem feito aqui para o Iraí e para o município. E o Mirtim é grande pessoa, disposta para tudo. É um prazer receber ele aqui. O prazer todo é meu. Então a gente tem a maior alegria de participar junto com a família, que a família para a gente é coisa importante na vida da gente. E com vocês a gente como se diz, foi praticamente criado quase junto, porque Deus que eu vim de Uberaba para cá, a gente nunca separou da família de vocês. Vivemos junto lá, sabemos a vivência como é. Então você tem umas histórias bonitas para contar para a gente vê sempre um relato de vida, uns exemplos de vida, que da sua pessoa precisa ser explicado para o pessoal ver, para ter muita fé e acreditar muito que Deus faça muito milagre na vida de cada um de nós. Porque a gente tem várias coisas que Deus faz, mas ninguém sabe assim, o que passou pela nossa vida. Então você é uma pessoa que sabe contar umas histórias bonitas para nós. Tudo bem. Eu gosto muito da religião, da pregação. Sou entusiasmado. Graças a Deus, sinto uma pessoa realizada. Eu fiz o cursilho e lá, no último dia, o presidente lá, o chefe, chamou um padre para dar exemplo. E ele deu o exemplo que até hoje eu não esqueci. O qual? Ele morava na cidade grande, esse padre, e foi mandado para uma cidade pequena. E ali, naquela cidade, o povo tudo mais ou menos pagão. Aí o bispo já passou para ele, olha, lá vai ser difícil. Todo padre que vai lá não dá certo. Mas se você é inspirado, eu quero que você vá para lá. E foi o que aconteceu, ele foi. Para ele ir, ele já levou 2 com ele. Levou um comentarista e um que tirava os cantos. Aí ele foi celebrar lá o primeiro dia, avisou a cidade e ele foi celebrar a missa. Na hora que ele começou, ninguém, só os 3. Ele saiu lá de fora, olhou, voltou para dentro, falou, não, aqui é como disse Jesus, 2 ou 3 estando reunidos, eu posso celebrar. E aí ele foi celebrar a missa. Quando ele estava celebrando, já iniciando, veio uma mulher apavorada e sentou perto, lá na frente, junto ali com ele. E veio atrás um homem e sentou lá no último banco lá atrás. E ele notou que ele estava um pouco cansado. E o que aconteceu? Ele continuou a celebração. De repente, ele olha lá na frente do altar, ele avistava uma árvore lá na frente. Um homem lá de baixo com a corda na mão. Um maltrapilho veio, sentou lá dentro da igreja. De repente, aquela mulher que estava sentada cá na frente permaneceu quieta, mas o homem que tinha chegado veio cá para frente
Na hora que ele iniciou a sua pregação, ele já passou cá para frente e sentou junto com a mulher. Tudo bem, ele continuou a missa, não sabia de nada. Terminou a missa só com esses 3 que estavam lá. E ele pega, a missa era à noite, 7 horas, e ele pega a sua mochilinha, colocou a batina dentro e saiu para ir lá para a casa paroquial, que era um pouco distante. No caminho, 2 rapazes pegam esse padre e bateu nele, tomou dele a mochila, tinha um pouco de dinheiro, eles levaram o dinheiro, levaram a mochila, bateram nele e ele foi embora para a casa paroquial. Aí ele disse, hoje não é meu dia. Tudo bem, ligou para o bispo, contou, o bispo foi lá, levou para ele outra batina, e ele, todo domingo, às 7 horas, missa. A segunda vez que já foi celebrar a missa, já estava aquele casal, mais o homem e mais gente. E nisso, cada missa que ele foi celebrando lá, foi só aumentando, aumentando, e a igreja encheu, que não conseguia aguardar todo o povo ali dentro. E nisso, já fazia uns anos, o bispo pediu ele para modo de ele passar para outra cidade, que lá estava precisando dele em outra cidade. A igreja já estava cheia. Aí na última missa ele pediu se tinha alguém ali que pudesse dar algum testemunho. Aí o padre pediu, olha, tem alguém de vocês que quer dar algum testemunho? Já levantou lá um caboclo bem arrumado, veio e falou para o padre, o meu testemunho é esse. O senhor lembra da primeira missa aqui? Aquele homem que o senhor viu lá debaixo da árvore, com a corda na mão? Eu vi. Pois é, eu estava ali para suscitar. Mas quando eu olhei lá no gai, que eu fui para amarrar a corda, uma voz me disse, ouça. E eu parei. Disse, eu ouço o quê? Aí escutei, lendo aqui a leitura. E eu prestei atenção, estava falando para mim. E eu já fui lá para dentro da igreja. Esse é o meu exemplo, sou eu. Já estava um homem bem vestido, um caboclo bem arrumado, e deu esse exemplo. Aí levanta lá o casal. O casal já estava fazendo as leituras, era eles que faziam. Aí o homem disse, o meu testemunho é esse. Essa mulher minha estava barriguda, e eu perdi a paciência com ela. Cada dia a minha vontade mais era de matar ela. E um certo dia eu não aguentei. Mas ela brigando, eu já parti lá para o quarto para pegar o revólver, matar ela, ela saiu correndo. Ela saiu correndo, e a única porta aberta que ela encontrou foi a igreja. E ela entra, e eu vim atrás. Vê se eu mato ela lá dentro da igreja. E cheguei, ela estava sentada lá na frente, o senhor viu que eu estava sentado lá atrás. Logo, no meio da homilia, eu não aguentei. Eu já passei e sentei lá junto com ela. E ali, daquela hora em diante, nunca mais nem pensei em brigar com ela. Hoje, para mim, é exemplo de vida, minha mulher. Ela ganhou o menino, já tinha mais 2 ou 3 lá, uma família de gente rica que estava lá dentro da igreja. Aí ele perguntou, tem mais alguém aí que dá exemplo? Tinha um rapaz que estava ajudando ele a celebrar.
ele era ministro da Eucaristia. Ele falou, o meu exemplo é esse. Você lembra daqueles 2 rapazes que te bateu, te tomou o que você tinha? Eu sou um deles. Eu converti na hora que o senhor disse, olha, você ainda vai converter. Nós batendo o senhor falou isso. E eu converti, o meu irmão não. Foi roubar mais e a polícia matou ele. E hoje eu estou aqui, diante do altar, junto do senhor. Diz ele que a igreja virou um choro, estava cheia de gente. E o choro virou um hino, dos mais lindos do povo. Um sorria e o outro chorava. Foi aquele hino do mais bonito dentro da igreja. Então, esse é o exemplo que hoje eu sou pregador. Levando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é o caminho e a nossa vida. Ivaldo, agora eu queria que você contasse um pouco da história da sua vida, onde você nasceu, da família que você tem. A gente conhece, que a gente já fez um vídeo com o Edésio, que é irmão, a gente sabe de muitos dos relatórios, mas você ainda tem mais coisa importante para contar para nós. Então a gente viemos aqui para poder gravar esse vídeo com você, porque eu acho você uma pessoa muito importante. Para mim, eu acho você muito importante, porque é uma pessoa que faz a pregação, tem uns bons exemplos de vida, uma mudança de vida muito grande, que a gente sabe disso aí. Então, isso para a gente é importante, o povo de hoje ver esse exemplo que você contou desse casal de gente aí. E se vai ser, não vai ser uma nem 2 pessoas que vai assistir, vai ser muitas mil pessoas que vai ver isso aí. Então, isso aí para nós, hoje em dia, é um relato muito bem feito, vai ficar uma gravação muito bem feita. Isso o povo daqui 20, 30, 50 anos tem essa história para contar do exemplo que esse casal fez por participar da igreja. A gente vê o quanto a igreja é importante na vida do ser humano. Agora vai saber, assim, seu pai, sua mãe, a gente já sabe o nome pelo outro, mas o filho tem que fazer a mesma coisa. O nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, você dá conta de fazer tudo, nem cuida deles, custou dar conta. Isso é difícil. Pegou isso, amigo. Aí pegou. Não, na verdade, falar sobre mim, nós nascidos e criados juntos, você sabe, né? Nós somos família, moramos junto lá, quantos anos ali nas 2 barras, da modo de dizer, mas e a nossa família sempre foi uma família de gente simples. Nós, humilde, gostamos muito de ser humilde e oração. Isso que nós achamos mais importante, né? Justamente. E sobre os meus irmãos, Seu pai, mas sua mãe? o pai mas a mãe, meu pai Pedro Rodrigues da Mota, minha mãe Maria de Lourdes, uma tecedeira, meu pai carpinteiro, e por isso até apareado com a família de Nossa Senhora, né? Minha mãe chama Maria, e o meu pai chama Pedro, mas carpinteiro, assim como José, né? Eu acho que nós temos uma descendência de pessoa que gosta de louvar a Deus. Os nossos pais nos ensinou a religião, as nossas avós, onde nós posava lá com eles, né, o vô Braivini e a vó Vicina, ela sempre nos ensinava nós a rezar. Um grande exemplo para nós. Você conta quantos irmãos vocês são, Olha, quantos vivos ainda tem, o nome de cada um deles. o nome eu não vou lembrar, não, mas nós somos 18 irmãos. Vivo, 9 né? homens e 9 mulheres. Vivo, fora os que morreu, né? Fora os que morreu. Agora não, agora já morreu mais, né? Não, vou falar assim, que vocês criou os 18 é os que viveu, mas sua mãe isso. perdeu mais 2 filhos. 2 filhos. Aham. Então, no tudo, nós somos 20. O mais velho é o Euripe, a outra é a Lenita, a outra é a Zanita, a outra é a Lourdes, a outra a Rosa, a outra a Creuza, a Luz D'Arve e a Hilda. Homem. Homem, eu já falei o Euripe, o Derso, o Zé Rodrigues, o Edésio, o Vartim e eu e o Adarto.
Eu acho importante que o Edésio contou o relatório da vida dos vocês em casa. Eu queria que você contasse de novo, para confirmar aquilo que o Edésio nos falou, o povo ver a união que vocês tinham em casa e como vocês viviam esse tanto de gente numa casa só. Na verdade, o meu pai gostava de sentar num toquinho em cima da fornalha para esquentar no fogo. Ali, uma vez, ele comprou um violão para nós aprender a tocar. Então, o violão era de craveia de pau, era a maior mão de obra para afinar o danado e não parava afinado. E por aquele violão nós começou a aprender um pouco e foi só evoluindo. Hoje todos nós toca um pouquinho. Você aprendeu a tocar e cantar assim para louvar a Deus ou só para fazer graça nas festas, esse tipo de coisa nos bailes? Naquela época tinha muito baile, né? Então, em toda parte, vocês participavam de uma coisa ou de outra. Mas, Isso. assim, o relatório que a gente sempre sabe pela sua vida, a vida da família inteira, eu acho que o mais importante foi pela igreja, né? Isso. Na época do meu pai, até nós não tinha ainda a igreja lá perto. Aí nós cantava mais, era em festa. Depois é que nós passou para a igreja. Depois que surgiu a igreja lá, é que nós passamos a cantar hino. E na hora de comida, na hora de deitar, você reunia tudo na cozinha. Como é que funcionava esse tanto de gente numa casa? Tinha dia que saía uma rusguinha por causa que o Zé Rodrigues era meio futrica. Ó, Gostava de dar papilota na orelha da gente. Mas também, né, Isso numa aí. turma de gente dessa aí, se não tiver uma, se não viu para fazer graça, vai todo mundo chorar. nossa, com certeza. Mas, na verdade, nunca nós ficou de mal um com o outro. Toda a vida, na hora de se deitar, era aquela leitoada, tudo deitado junto. A maior alegria. A brincadeira mais saudável que tinha, né, pai? Aham. E nessa hora de vocês de deitar, tinha uma pessoa que sempre chamava vocês para Para quê? rezar. Ah, sim. A minha mãe chamava nós para rezar, ali todo mundo ia rezar. Foi ela que nos ensinou o Pai Nosso, ela que nos ensinou a Ave Maria e fazer os pedidos e agradecimento a Deus. E na hora que vocês estavam na cozinha, que seu pai estava em cima desse toquinho, aí vocês iam chegando de um a um, como é que funcionava? Não, aí nós fazíamos uma rodinha ali em volta dele. Chegava, era manada de uma vez. Era. E o que eu falava para esses meninos, será, né? É muito. Sempre ele dava uma lição de moral para nós. Você me disse aí que a sua mãe ensinava vocês a rezar à noite. Então, esse gosto, vocês aprenderam por vontade própria de vocês ou foi pelo ensino que a mãe mostrou para vocês que vocês tinham que fazer isso aí? Porque o caminho da gente é a igreja. Então, em Deus que o pai ou a mãe coloca a gente para rezar, explica alguma coisa para a gente, então, quer dizer, a gente já cresce com aquilo na cabeça, a mudança de vida da gente tem que ser feita pelos ensinamentos que o pai e a mãe, tudo que a gente faz na vida nossa, foi tirado de dentro da nossa própria casa. Justamente. Olha, se nós hoje estamos na igreja, agradecemos o pai e mãe. Foi ele que nos ensinou. O alicerce, a base. Eu sei, como filho, o que você tem de exemplo desse casal de gente que está aqui nos ouvindo? Ah, amigo, isso aí é tudo que eu tenho, né? Isso eu sinto até emocionado de falar, porque eu estou aqui acompanhando a trajetória, a história de vida deles. Para mim, é a base, né? Justamente. Porque, igual o senhor me conhece já há muitos anos, sempre dentro da igreja, né? Louvado seja Deus. E temos os nossos contratempos, temos, mas quem tem a base fixada na rocha, ela pode abalar, mas nunca Destrói. E a questão da música, eu acho que ela vem do berço, né? Do berço, justamente. Porque meu pai aprendeu com meu avô, sentado num toquinho, aprendeu a tocar violão,
Eu não tive esse dom de aprender a tocar, mas graças a Deus, desde pequeno, canto na igreja, como todos sabem. E a questão da religiosidade, hoje eu tenho filhas, as netas do meu pai, nós temos o meu sobrinho, que é neto, ele com 7 anos de idade, ele já faz inúmeras orações aprendidas do berço, como se diz, né? Que vem desde que meu pai aprendeu, passou para nós, passou para minha irmã, e a gente está sempre passando para os nossos filhos. E com certeza isso aí não fica só nos nossos filhos. Isso vai passar de geração para geração. Porque quem tem Deus tem tudo, né? Louvado seja E Deus. assim como o que eu tenho para falar do Senhor, né? Desde criança eu conheço o Senhor, sempre na igreja, não só ajudando nas coisas materiais, como no seu trabalho, a doação, a correria, uma coisa, a outra precisa, ou o Somirto está disposto. Nunca vi o Somirto, uma Dona Rosa, abatido e nem falando que, hoje não dá. Né? Sempre tocou pro Somirtinho, pode contar com ele que aqui é Aroeira. Às vezes pode não resolver muita coisa, mas boa vontade a gente tem. O que a gente procura fazer é ter a amizade que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. E assim, o máximo que a gente pode fazer para Deus é isso que a gente presta em louvor do trabalho da igreja, das festas, dos casamentos, de tudo que a gente participa. Eu acho que isso aí é uma coisa que Deus nos dá para cada um de nós, que nem todas as pessoas, às vezes, fazem esse tipo de coisa. Eu acho muito importante, assim, o agradecimento que eu tenho de Deus que faça por mim e do conhecimento que eu tenho na região, em todas as partes que a gente trabalha. Então, a gente é muito bem acolhido. Eu, para mim, não tem riqueza maior no mundo do que a amizade e a confiança e a credibilidade que a gente tem para viver com nossos irmãos aqui na Terra. Com certeza. Então, isso eu acho assim, Deus ficaria muito gratificante por nós, Deus da maneira que a gente não sabe falar não. Eu sou uma pessoa que nunca falei não para ninguém, que eu não acho que Deus não falou não para os outros. Então, a gente tem assim, o que depender da gente, mesmo às vezes não está na força, no poder da gente, mas a gente dá uma esperneadinha, vai daqui, dali, mas a gente ajeita e põe tudo no lugar, com a graça de Com Deus. certeza. Isso. E eu acho que não tem uma comunidade, você que está nos assistindo agora, não tem uma comunidade que o Somirtinho aqui da região, que o Somirtinho não ajuda. Mesmo com o trabalho ou com alguma doação, correndo atrás de doações, essas coisas do tipo, sempre está lá, Somirtinho. Comunidade São José do Barreiro, enfim. Não vamos especificar todas, porque todas elas... Muitas, graças a Deus. Muitas, Graças a né? Deus. E sempre que precisa, o Somirto, uma Dona Rosa está lá. Então, falar do Somirtinho é chover uma olhada. O bom do Miltinho é que ele não sabe falar não. Né? Não, isso não. Eu não dou conta. E não só nas igrejas, viu? Tem muitas outras obras aí que o Somirtinho ajuda, pessoas no particular, ele ajuda e, como se diz, depois que ele ajudou, esquece. Ele fez de bom coração. Se a pessoa usou ele, aí é problema da pessoa. Mas de coração aberto, a ajuda e as doações, as coisas que ele faz. Louvado seja Deus por isso, que Deus nos ajuda a gente fazer, né? Com A certeza. gente tem que agradecer muito. Sou uma pessoa que eu estou com 76 anos de idade, mas louvado seja Deus, eu admiro muito a minha pessoa pela capacidade que Deus me dá até o dia de hoje. Graças a Deus. Margot, eu queria que você me contasse, você falou assim, não aprendeu a tocar, fazer certo tipo de coisa, mas você aprendeu a cantar na igreja. Então a importância sua, às vezes, é maior do que se você tivesse aprendido a tocar. Porque eu vejo você cantar, é uma pessoa que canta muito bem, e além do cantar e ajudar na igreja, tem uma coisa que você faz aí que é muito importante, as construções que você já tem feito. Graças a Deus a gente vê aí umas pessoas que trabalhou e construiu muita coisa e está aí. Hoje nós não estamos trabalhando na construção, mas estamos trabalhando no caminhão, fazendo o transporte de alimentação de um lugar para outro. Isso é importante a gente saber um pouquinho da sua vida. Com certeza, né, Somirto? Meu pai, desde pequenininho, levava nós para trabalhar, não aquele trabalho escravo, né? Mas sim, para ensinar a lidar no dia a dia.
E aprendi tudo o que eu sei hoje, eu dou graças a Deus e ele, por ter me ensinado. E a questão da construção civil é um dom que a gente tem e que é aperfeiçoado com a ajuda dos Do nossos pai. pais. Tudo que o meu pai sabia, ele me passou. Hoje não trabalho mais na área da construção civil devido a problemas de saúde, mas tudo que eu aprendi a fazer, eu devo a ele. Isso é importante você falar, porque, da modo de caso, essa importância que você falou do seu pai aí, então a gente é aquilo assim, o filho, o pai é o espelho dos filhos. Agora tem a sua mãe ali que é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa humilde. Tem tudo de bom naquela mulher ali. Meu xodó, Agora eu quero que você fale, é. eu quero que você fale um pouquinho daquela comadre que está sentada ali. Rapaz, isso é a razão da minha vida, moço. Você tá doido? Essa aí, eu vou te falar. Me falta palavras para falar da minha mãe. Meu pai foi que me ensinou as coisas do serviço, mas a parte do amor, do carinho, igual mãe tem, Só Deus. só Deus. Só Deus. Só Deus. Né? A minha mãe, desculpa, Esse é costume. a minha mãe é tudo na minha vida. Palavra de mãe, Como? prega no céu da boca. Agora eu mudei de serviço, estou trabalhando como motorista e eu fico muito fora de casa. A minha mãe me liga e me manda mensagem, no mínimo, 3, 4 vezes todos os dias. Quer saber se eu comi, quer saber se eu estou bem. Meus problemas de saúde, toda vez ela me liga, você está tomando o remédio certinho? Ou, babão, né? Eu sou um filho babão. Tem uma mãe que eu vou te falar. Por isso- Gostaria que todos tivessem uma mãe assim como eu tenho. Então, para isso, a gente tem de louvar a Deus e agradecer muito a Deus, que foi nascido, criado numa família que nunca deixou de agradecer o que Deus tem feito por cada um de nós. Graças a Deus. Exemplo de família. Graças a Deus. Minha mãe e meu pai. O que eu tenho é só agradecer a Deus por eles. E tudo que eles fizeram e ainda faz por mim até hoje. Justamente. Valdo, agora que você contar a sua história, da época que você mais a Sandra ficou conhecendo uns aos outros, aonde foi, qual é a cidade, foi na roça, em alguma festa, porque você tem importância. Quanto demorou para poder ter o casamento, depois veio a família, né? Quem conquistou quem, né? Quem conquistou quem? Não, mas... Ó, mas se falar mentira, a mamãe tá escutando, hein? Não, foi ela que me conquistou. Olha Ó, só. ó, viu? Importante. Então, isso aí foi uma mão de obra que deu para nós conseguir. Naquele Mas tempo não era fácil. não era fácil, né? E hoje agradeço muito a ela. Nós já está com a vida já bem adiantada, né? Graças já a Deus, velho, né? graças a Deus, mas estamos aqui juntos. E se Deus quiser, vamos terminar junto, na graça de Deus. Louvado seja Que Deus. dure pelo menos uns 100 anos junto, né? Vamos pedir anos de vida aí, né? Vocês dois eram de uma comunidade só, da região próximo um do outro, né? Porque, como diz, não dá longe de família. Depois que vocês casaram, você demorou quanto tempo para ter os meninos? Não, nós foi casando, antes de 9 meses o Wagner já nasceu. Eu não sabia desse detalhe, Eu também não. não. Olha só. Aí depois veio o outro filho, o Reizinho, que faleceu. Depois a Alessandra. Então, tem 3 filhos que nós temos. Quantos netos? Neto dá 4. E o mais bonito tá ali. Vem cá, Pedro. Ah, não, mas aí vai dar ciúme dos
Aqui, ó. Isso aqui mais é, bonito porque é a o único riqueza. homem, Pedro, ó, eu sei que você é um puxa-saco do vô, né? Da avó, do tio. Me conta pra mim uma historiazinha do seu avô e da sua avó aí, importante pra você. Ó, uma vez nós estávamos indo pra roça. A porca pariu. E eu não sabia que nós não sabia se ela estava nojando. Nós comprou lá na tieteirinha. Nós não sabia se ia parir ou não. E ela pariu. Aí a avó falou, eu vou dar cada leitão pra cada um neto. Aí eu fiquei feliz porque eu não ganhei meu leitão. Aí, ó, viu? Ó, e deu de pequenininho, você já começou a ganhar as coisas. Isso é um sinal de quê? Pra você crescer, pra continuar trabalhando, para você adquirir as coisas suas, com a ajuda do vô, dos tios, do pai, da mãe. Então aí vai crescendo e continuando a pensar no futuro da vida que vai vir para frente, né? Não pode esquecer da igreja. Eu sei que você não esquece, né? Porque você é muito dedicado à igreja. Eu gosto de ver você lá na igreja diária, meio corredor, meio levadinho, mas tudo faz parte da vida, né? Mas e esse vô? Como é que é pra você? Eu amo eles. Tudo que eu fiz no mercado, eles deixam. Então é uma delícia. Você morou na roça há muitos anos, né? E agora, depois que vocês vieram pra cá, quantos anos faz que você mora aqui aí? Quantos anos nós temos, Sandra, que nós moramos aqui? É, 6 anos. É, Definitivo. na verdade, nós moramos aqui e lá, né? Porque todo final de semana nós está lá. A luta da roça, naquela época, você mexia com É, tira leite. tirar leite, né? E o leite, pra gente que entrega pouco, quase não dá lucro, né? Justamente. Então eu resolvia parar. E trabalhava muito igual o serviço que o papai fazia, que era carpintaria, pedreiro, Isso. né, pai? Isso. Quando morava na roça. É, Plantava as lavouras lá, cuidava. Tudo isso aí trabalhava pela alimentação da casa, Isso. Tudo para casa. como se diz, para dentro de casa. Vocês são uma família de gente muito justa, muito honesta, uma família muito dedicada, principalmente nas coisas de Deus. Eu acredito, todo lugar que fala assim, tem um Rodrigo ali, ou ele está cantando, ou ele está ajudando lá na igreja, qualquer coisa eu garanto que ele está fazendo, porque é um pessoal que dedica o tempo pelas coisas de Deus. Eu acho muito importante, tanto os homens como as mulheres. A participação de vocês na igreja é muito bonita. Então, isso é um exemplo bom. A família já veio, o Wagner é um cantador lá da igreja. A família dele acompanha a participação da igreja. Em Isso. toda parte de festa, de coisa, vocês fazem parte daquilo ali. Então, isso aí para a gente é importante. Essa tradição veio do pai, mãe, da mãe, veio passando pelos filhos, dos filhos passa pelos os filhos deles, depois passa para os netos. Então, vocês é um exemplo de pessoal pela igreja da nossa região. É, graças a Deus. Sempre nós gostamos de participar das coisas de Deus. Sempre estar em comunhão com Jesus Cristo. E eu admiro muito a sua pessoa, Ivaldo. Não é que a gente está falando da boca para fora, do coração. Eu acho assim, sempre eu falo, comento com várias pessoas que a gente conversa. Eu admiro muito a sua pessoa pela pregação que você faz. Que eu falo, até eu ainda falo assim, às vezes se eu peco, até Deus vai me perdoar. E eu falo que eu nunca vi nenhum padre fazer uma pregação igual você faz. Uma pessoa que tem muito pouca leitura, a gente acha que tem pouca capacidade para ser esse tipo de coisa, mas você, para meditar o Evangelho, eu falo para você, na minha pessoa, eu não conheço até hoje uma pessoa que fizesse uma pregação igual você faz. Você pode prestar atenção, quando você começa a fazer uma medida lá, e eu sou uma pessoa que eu nem piscar, eu pisco. E eu adoro ver você pregar a palavra. Isso para mim é importantíssimo na minha vida. Tudo bem, Victor, isso mais é bondade sua, mas a minha pessoa é entregue ao Espírito Santo. Então, depois de uma pregação que a gente faz, se for perguntar a gente o que a gente falou, a gente nem sabe. Porque ali o dom vem do Espírito O Espírito Santo. Santo, ele vem naquele momento e é que faz a Isso. pregação. Não é você que está fazendo, quem está fazendo é o Isso. Espírito Santo de Deus que está fazendo Verdade. aquela pessoa. É porque se for pensar bem, pelo que eu vejo você pregar, eu acho que você não tem cabeça para fazer o que você faz de jeito nenhum. Pois é.
Aí é o Espírito Santo que fala. E se eu contar para o senhor que ele aprendeu a ler foi na Bíblia? Pois é. É O verdade. importante. Foi na Bíblia. É, leitura eu não tenho. Porque nós era pouco irmão, né? Pouquinho. Só 18. E ali, o meu pai mandava nós estudar, mas nós não gostava nada. No fim, quando eu casei, eu não sabia nem ler. Pergunta a Sandra ali, minha esposa. É porque naquela época não tinha prazo de estudar, porque tinha que trabalhar, tinha que cuidar, ajudou o pai, criar esse tanto de Isso. filhas, a humanidade tinha lá dentro de casa. Pensa bem, 18 pessoas dentro de uma casa com um casal de velho, 20. E quando de comer, tinha que fazer comida nos tachos. E Então, não era fácil. Naquela época as coisas eram difíceis, eu falo por difícil. mim. Eu Era tinha muita difícil, sim. dificuldade. É. A pessoa passava falta de coisa dentro de casa. Não podia comer até esbanjar, jogar fora, porque não dava conta de pôr dentro de casa. Então, Então. Mais novo ou mais velho? o Ivaldo é Mais novo. mais novo, dos mais novos. É, eu sou dos mais novos. Tem só o Adalto que é mais novo que ele. É. Tem o Vartinho e o Adalto. Ah, o Valtinho e o É. Adalto. É. Não, eu admiro muito a pessoa dela no momento que eu falei das outras coisas, mas o tanto que ela trabalha na igreja. Inclusive a gente tem até o vídeo, tem ela aí, ela vai ver a gravação a hora, ver ela na cozinha trabalhando. Eu queria que ela participasse aqui com nós, mas ela não está querendo. Mas ela não vai ficar para trás, não. Você vai passar em todas as coisas. Esse conjunto de pessoas, que igual você, mas da Sandra gente, é um exemplo de família, um exemplo de convivência de boas coisas. Porque hoje em dia não é tão fácil de manter um casamento igual nós temos. Sabe por quê? Porque hoje parece que o povo não dá muito valor nas pessoas, fica meio lá, meio cá, alguns casos separa. E a gente, assim, ó, eu tenho um exemplo, eu tenho 56 anos de casado. Você tem quantos anos de casado? Quantos anos nós temos de casado? 4,8. Pois é, 48 48 anos de casado. Isso é um exemplo de vida. Isso, 48. Porque o 48, para muitas pessoas que vivem hoje, dá quase 48 casamentos. Né? Então, nós somos exemplos de vida pela população que existe hoje no Brasil. Então, isso é bom as pessoas participar. Fala, mas como é que veio esse tanto de ano junto? Nunca separou nem nada. Mas a gente veio pela graça de Deus, Pela e o graça de amor que a Deus. gente tem um pelo outro. Isso. Porque se não fosse o amor e a graça de Deus, não vivia junto. Porque tem muitos momentos da vida que é difícil. E é de passar. verdade. E também a gente tem um exemplo da família, né? É justamente. Né? Então, não pode o pai, sair. o pai e a mãe deu exemplo para nós temos que dar esse exemplo para os nossos Isso, filhos, para os nossos verdade. netos, para a nossa família. Né? Verdade. Você vê, o importante que a gente vê na vida, ó, você veio para aqui para Iraí, colocou seus filhos pertinho de você, deu um exemplo de vida para eles estão aqui reunidos, têm facilidade de viver a vida conforme você e a Sandra já viveu e está vivendo. Então, isso é um exemplo, isso é uma oportunidade grande que a família tem, um orgulho que tem pelo pai, mas a mãe e o pai tem pelos filhos. Que os filhos hoje, cada um tem seu serviço, seu emprego, e não foi pessoa que deixou as coisas de lado. Hoje eles trabalham em cima da honestidade, em cima do respeito, do carinho, do amor. E, como se diz, é umas pessoas dignas, que toda hora que precisar de vocês estão aí prontos para nos servir. Graças a Deus. Estamos aqui à disposição, né? Louvado seja Deus. Qual a importância de vocês pela família e da religião que vocês têm? Que importância você acha? Mas a grande importância é de sermos unidos em comunhão, tanto com a família como com Jesus Cristo. Para mim, a importância é essa, é estar em comunhão com a família e em comunhão com Jesus. As pessoas que vivem esses anos igual você vive, eu vivo, então eu acho assim, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque isso aí é um exemplo que Deus nos mostrou, nos faz com nós, para a gente mostrar pelo povo de hoje o quanto a gente deve ser humilde, deve ter união com a família, a convivência que a gente tem. Isso aí como se diz, é um dom que Deus deu para nós, então esse dom não pode perder, não. Isso aí é uma coisa que tem que preservar isso aí, porque a gente tem que ser humilde, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador, tem que respeitar as famílias dos outros, respeitar a nossa família e viver uma vida digna, porque Deus mostra para nós o caminho bom. Como dizer, a gente não pode sair do caminho de Deus, porque se a gente sair uma hora, a gente erra, depois não volta atrás, não tem como voltar, né? Isso, aquele que quer ser grande no reino do céu, seja servo. Isso quer dizer, seja humilde, né? Humilde, justamente. Os momentos difíceis na vida de todo mundo tem.
Então eu já tive vários problemas, como diz, com a minha saúde e com a saúde da família. Então a gente, assim, eu acho que a gente acreditar muito na graça de Deus e nos milagres de Deus, eu acho que as graças de Deus derramam sobre cada um de nós todo momento da vida. Porque se a gente está vivo aqui, a gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Por quê? É porque se não fosse o mistério de Deus, a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Então Verdade. eu tenho, na minha vida, eu tenho 8 milagres que Deus fez para mim. E eu vou fazer um vídeo mais da Carol. E depois eu vou passar esse vídeo para vocês verem. Então é coisa que. Quem tem Deus tem tudo, né, Samir? Então é coisa. Não A sei, vitória está nas mãos de Deus, né? não sei se eu dou conta de contar tudo que foi acontecido, mas pelo menos um bocado, mas a gente tem que chorar um pouco. Eu sou muito mole, eu emociono com pouca coisa. Dependendo da palavra que você falar para mim, eu tenho que rebater, eu não dou conta. Mas eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, eu quero mostrar para o povo o que Deus tem feito na minha vida. Porque eu acho que isso aí a gente não pode deixar escondido, não. É coisa que a gente tem que revelar. Por que a gente revelar o que aconteceu na vida? Porque serve de exemplo para os outros. Com certeza. A pessoa fala assim, se aconteceu com ele, por que não acontece comigo, né? Isso. E Então, muitas das vezes, nós para acreditar em Deus, nós temos que ver o milagre, né? Quer ver milagre. Milagre, Existe um milagre maior do que está nós aqui? Não existe. Maior não tem. Não tem. A vida. Olha pra você A ver. vida. Que é? Olha lá o neto, esposa. Isso, todo mundo saudável. Isso que é importante, né? Quantas pessoas queriam estar na situação que nós estamos? Então, Eu tenho um vídeo que eu fiz, não que eu fiz não, eu tenho um milagre que uma pessoa recebeu pela uma fala que eu falei, mas eu não vou fazer ela agora não, depois vocês vão ver no vídeo. Vocês vão ver a importância de uma palavra que você falar para o outro e ele acreditar que aquilo ali foi uma palavra falada e ainda falou para mim. Nunca achei uma pessoa que falar o que você falou para mim. Vocês vão ver o vídeo, se Deus quiser. isso. Se Deus me der vida para até eu gravar esse vídeo, porque a gente não sabe amanhã, né? Com certeza vai dar. Não sabe amanhã como é que vai ser, mas só Deus sabe, mas uma hora vocês vão ver. Você acha que Deus vem na vida da pessoa, de uma história, uma coisa que ele vai contar, para melhorar a vida de outras pessoas? Olha, justamente o Espírito Santo está entre nós. Todos aqueles que é batizado recebeu o Espírito Santo. Mas nós temos que trabalhar com o Espírito Santo. Por isso, a gente faz pregação e sente a presença de Jesus nos ajudando. Então, tudo o que é feito de bom com a palavra de Deus é através do Espírito Santo. Ninguém se torna santo a não ser através do Espírito Santo. Justamente. Você resumiu uma palavra das mais lindas do mundo. Porque se não fosse a força do Espírito Santo, como é que nós vivíamos? Né? Verdade. A gente é feliz de estar aqui conversando com você, porque eu acho assim, com a sua palavra que você fala, você já mudou muito a vida de muitas pessoas, que eu já vi muita gente falar, que tem exemplo do que você já teve na sua vida e do que você vive no dia de hoje. Muita gente já falou para mim, falou, não, mas isso aí é a força do Espírito Santo, que desça sobre ele e mudou os pensamentos e a vida dele de água por vinho. Então, graças a Deus, eu me sinto feliz por isso. E quantas pessoas que já disse para mim, olha, aquilo que você disse lá aquele dia mudou minha vida. Aí fala, não estou lembrado. Mas a pessoa fala que eu falei e mudou a vida dele. É porque não foi você que falou, quem falou foi o Espírito Santo que falou pela pessoa. A pessoa, na hora, ele captou o que precisava para ele. Ele estava precisando daquela palavra. Verdade. Então, essa palavra é muito importante. Porque se a gente for numa pregação, seja em nome de Jesus Cristo, toda pregação é por Deus. Então, se você for e você vê um exemplo, uma pessoa falar uma palavra, às vezes você fala assim, oh, mas eu errei daqui, não podia ter feito. Ele arrepende do que ele fez e ele volta, às vezes, agradecer a Deus, falou, oh, mas como é que aquela palavra me tocou daquela maneira que eu não estava nem pensando que ia me acontecer aquilo aí. Então, aquilo é uma mudança que o Espírito Santo mexe com você e passa pelo outro. Isso, verdade. Às vezes Deus coloca a gente nos lugares certos para falar. Eu vejo muito meu avô, às vezes, mudando a vida das pessoas. Às vezes ele está naquele momento certo, a pessoa está passando por dificuldade, às vezes ele vai falar alguma coisa e a pessoa está precisando de ouvir aquilo. Uma palavra amiga
talvez seja a única coisa que a pessoa está precisando. O importante é a gente ouvir o outro falar, às vezes é muito mais importante para a gente, para a nossa vida, para a nossa mudança de vida que nós vivemos hoje, do que às vezes dinheiro, conforto, outro tipo de coisa. A palavra vale mais do que tudo isso na vida de cada um de nós. Isso, não, verdade. Todos nós precisamos da ressurreição. E nós devemos procurar. Então, através de ouvir a palavra de Deus, colocando ela em prática, da mesma maneira que Jesus ressuscitou dos mortos, nós iremos ressuscitar. Então, o Espírito Santo nos conduz a ouvir. O Espírito Santo nos conduz a falar. Pai, Valdo, eu quero agradecer muito a Deus pela esse encontro que nós tivemos aqui, pela essa palavra que nós meditou aqui hoje. Graças a Deus, foi um treino, para mim, foi muito importante na minha vida. E eu agradeço muito a Deus pela acolhida que você fez por nós aqui. E quero pedir a Deus que Deus nos abençoe, cada um de nós, que nós possa ser um servo de Jesus Cristo, igual nós sempre procura, às vezes não faz tudo aquilo que Deus nos pede, mas pelo sempre procurando ver se encaminha mais, na verdade, no que Deus pede para cada um de nós fazer. Então eu ficarei muito satisfeito e agradecido pela presença, você ter aceitado nós fazer o seu convite, e a dona Sandra que está ali, seu netinho que está de lá ali, e o seu filho que está aqui. Isso é importante para nós, que Deus nos abençoe a todos nós, que nós possamos viver e fazer tudo aquilo que Deus nos permitiu. Em breve eu quero gravar com vocês, assim, tocando e cantando. Pode ser você, mas eu vou junto com a Sandra, a família vai fazer mais um vídeo, se Deus quiser. Isso. Né? Eu que agradeço você, agradeço a menina lá da reportagem, né? E agradeço a presença de Jesus no nosso meio. Louvado seja Deus. Graças a Deus estamos em paz, porque nós estamos com Jesus. Justamente. Mas muito obrigado a você. Meus parabéns para você. Obrigado, Tibio. Obrigado, ó. Desculpa alguma coisa. Você que vai Mas, ó, desculpar. te agradeço muito pelas suas palavras, né? Mais que agradece, amigo. Para nós é uma honra estar participando com o senhor nesse momento. Aliás, de todos os momentos da vida do senhor que nós pudermos estar participando, para nós é uma honra. Obrigado a você, Deus te pague, viu? Deus que conforta. Amém. Nós todos. Comadre, ó. Deus que abençoe você, viu? Dê muita Amém. saúde, muita paz, Deus muita quiser. vida para nós viver Se Deus quiser. junto, para trabalhar junto. Aham. Daqui um dia você vai ver você lá no vídeo. Fala, não, mas